Enquanto eu cuido da obra de Deus, Deus cuida da minha família. Uma frase muito piedosa, mas não bíblica. Eu sou Romildo Marvila Júnior e neste vídeo eu quero destruir um mito, um conto que contaram para você. Então assista comigo até o fim desse vídeo e já deixa aí a sua opinião nos comentários. A frase, enquanto eu cuido da obra, Deus cuida da minha família, soa até bonito, soa até com um som de piedade, mas não é bíblica. Deus nunca pediu para que você trocasse a sua família pelo ministério. Como diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, este negou a fé e é pior do que o incrédulo. Olha como a palavra de Deus é firme. Se você abandonar os seus por qualquer motivo, você negou a fé e você é pior do que o incrédulo. A Bíblia vai falar que o casado cuida da família. O apóstolo Paulo vai falar que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo, isto é, da sua família, em agradar o seu cônjuge. Vamos encontrar esta referência em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 32 e 33. Porque é muito importante você entender isso. Eu não estou dizendo que quem tem uma família dedicada ao Senhor, que está junto com a sua família, servindo a Deus na comunidade, não possa servir, mas você jamais pode abandonar a sua família. É por isso que existem muitos filhos de crentes que, quando crescem, acabam se desviando, porque não olham exemplo nos seus pais. E aqui eu não estou se referindo simplesmente a pastores, mas aqui eu estou me referindo no geral. Por isso que é muito importante a gente ter isso na cabeça, que a nossa igreja começa dentro da nossa casa. Se não simplesmente lá quando nós vamos se reunir como igreja, é simplesmente uma encenação. Porque a família é a sua primeira missão. A família não é um obstáculo para o ministério, mas é o primeiro campo dele. Porque pastores e líderes que negligenciam o seu lar correm o risco de edificar igrejas e perder os seus filhos, como também os seus cônjuges. O diabo ele usa uma artimanha do ativismo religioso. Meu irmão e minha irmã, o diabo não precisa te tirar da igreja para destruir a sua casa. Basta ele te deixar ocupado demais com as coisas de Deus, longe da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos, para que isso tudo desmorone. Se não há equilíbrio, se não há prioridade no seu lar, o seu lar fica vulnerável. E nós sabemos que nos nossos dias a família tem sido atacada de todas as formas. Se você quer uma igreja forte, a sua família tem que ser forte, tem que estar edificada na rocha, para que na igreja seja o reflexo daquilo que você vive em casa. Sabemos que existem muitas viagens sem propósito e ministérios sem vigilância. Muitos homens e mulheres saem em viagens missionárias e quando voltam para casa encontram o adultério. Outros saem para evangelizar e acabam caindo em tentação, porque não estão junto com o seu cônjuge, não estão junto com a sua família. A cobertura espiritual, que é de sua responsabilidade, foi removida por um chamado que nem é bíblico. Muitas das vezes é para cumprir a agenda, para ter um status dentro da comunidade. E isso é antibíblico, é isso que o diabo quer. Não pense que o diabo está atuando fora da igreja. Muitas das vezes ele está atuando dentro da instituição para que o seu lar fique vulnerável e para que a igreja possa sentir um baque. Em Mateus 26, no versículo 41, diz para que nós possamos vigiar e orar para não entrarmos em tentações. O lar forte gera uma igreja forte, porque não há avivamento que conserte um lar destruído. Igrejas cheias de ministros e líderes com lares destruídos não são igrejas saudáveis, não são igrejas boas para congregar. A restauração da igreja, o avivamento começa com maridos presentes, pais piedosos e famílias fortes, porque aquele que não sabe governar a sua própria casa não pode governar a igreja de Deus. Antes de eu dar o último conselho, qual é a sua opinião sobre este assunto? O que você está achando? Também deixa aí uma curtida para que mais pessoas possam ser alcançadas com este conteúdo. E o conselho muito importante, não sacrifique a sua família, os seus filhos, o seu casamento no altar do ministério. Você pode ganhar multidões para Cristo, mas perder a sua casa. E não existe um maior fracasso na vida de um ser humano que é perder a sua própria família. Porque você pode estar no púlpito pregando o evangelho, mas os seus filhos podem estar viciados em pornografia e a sua esposa chorando em lágrimas. Porque o ministério começa na mesa da sua casa, com oração, com discipulado e com amor.
Não abra mão da sua família para uma posição, mas viva em casa com todo o amor e com toda a dedicação. Porque quando você está com sua casa forte, certamente você vai servir com sua família forte, vai gerar igrejas fortes. Eu não estou dizendo aqui que você deve abandonar o ministério, mas você deve olhar para dentro da sua casa e priorizar a sua casa, para que a sua casa seja um campo de refúgio, um campo em que vai te ajudar a trabalhar na igreja, servir com mais aptidão, com mais excelência a igreja de Deus. Porque senão você está simplesmente indo para a igreja para uma ensinação, porque você não está vivendo aquilo que Deus pede para que você viva em casa. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com o irmão da igreja, com um familiar, com um amigo seu, para que mais pessoas possam ser alcançadas e ser alertadas sobre esse assunto muito importante. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.